Não é comum na nossa realidade, na nossa no Brasil mesmo, né? Falar de dinheiro e ter esse planejamento. A gente pode contar, né, assim, nos dedos aqui, quem aqui tem uma família que fazia um planejamento, sim, que se falava abertamente de dinheiro. Não é um assunto normal, né? Então, por isso, na nossa cultura, já não se fala. Mas cada vez mais eu vejo que, e eu espero que os novos, né, aqui a gente estava conversando, quantos anos que a Cris tem? 18? 18 anos falando que o hobby dela agora tá sendo guardar dinheiro. Oh. Que isso é um hobby para ela agora, que ela tá gostando de ver o dinheiro ali se multiplicar, rendendo sem ela ter que fazer nada. Então, que bom que hoje eu pude presenciar isso aqui, né? Que é uma cultura que está surgindo nova, porque hoje existem muitos influenciadores que falam no dinheiro e antes isso não era tão abertamente falado, né? E que bom que isso já está gerando impacto nos nossos adolescentes, os novos adultos aí, né, gente? Porque a gente que não foi criado dessa forma, Olê, eu vejo que é muito difícil a gente falar sobre isso e de falar de um planejamento. Então, fica desafiador falar de dinheiro, né? A gente sente uma culpa de não ter, de não falar, mas eu acho que, assim, a gente não foi criado dessa maneira. Então, a partir do momento que a gente vê que isso acontecia, eu acho que a gente é agente da mudança também. Então, para a gente ser agente da mudança e para mudar isso na nossa realidade, na realidade daqui para frente, eu vejo que a gente precisa falar sobre isso e aplicar. Porque não adianta nada estar aqui ouvindo esse podcast se não pegar uma coisa. Não precisa ser tudo, mas uma coisa do que a gente está falando aqui e aplicar na sua vida. Porque não vai fazer diferença nenhuma se a gente não entrar em ação. É igual tudo que vocês ensinam sobre vendas. Se a pessoa não pegar e não aplicar, ela não vai vender. Não vai. Então, só aprender não adianta. A gente tem que entrar em ação. E falando de planejamento financeiro, para mim, a primeira coisa que você precisa saber é o seu custo essencial. Boa. Você já parou para fazer uma lista do que é o seu custo de fato essencial, que são aquelas coisas que não dá para você viver sem? Você tem que ter, e às vezes é difícil parar para colocar esse número, porque às vezes a gente tem até vergonha do que está colocando ali, sabe? A gente tem medo do que vai ver. Será que número que eu vou ver? Será que eu preciso daquilo que está acontecendo? Então, a gente tem que parar, olhar para isso, deixar de lado esse nosso medo, nossa vergonha, e olhar qual que é o seu custo essencial de vida. Perfeito. De verdade mesmo, coloca tudo. E às vezes a gente esconde coisas da gente mesmo. A gente não coloca aquele, isso aqui não é essencial, mas está no seu custo de vida. Por exemplo, tá uma coisa que às vezes é supérflua. Para mim, Marília, fazer minha unha toda semana é essencial. Se eu não coloco isso, que parece que para algumas pessoas é supérfluo, se eu não coloco isso, eu vou estar escondendo de mim mesmo. E aí? O que vai adiantar? Vai vir a conta e eu vou ter que pagar? Perfeito. Porque você não vai deixar de fazer, Você não vai deixar de fazer. Você vai deixar de fazer sua barba, de cuidar do seu... Não. Vai deixar? Não vai. Então, se você não coloca coisas que parecem ser supérfluas no seu custo, você está escondendo só de você, de mais ninguém. Sim. Então, é a gente ser verdadeiro com a gente mesmo nesse custo, sabe? Nesse valor que eu preciso. Quanto que eu preciso por mês, de fato? Então, beleza. Eu preciso receber pelo menos isso aqui todos os meses. Esse é o seu número. Então, a primeira coisa que a gente está falando aqui de dica para a pessoa, para os vendedores, é agora parar e fazer uma lista do que você precisa todos os meses. Tá? Essa é a lista. E aí você vai achar o seu recebimento mínimo necessário, vamos assim dizer. Boa. Eu preciso receber todos os meses quanto? 10 mil, 5, 20. Qual que é o meu custo? Esse é o mínimo que eu preciso. Boa. Só que eu não quero que você receba o mínimo só para pagar contas. Que a gente não vive só para pagar contas, né? Quem aqui quer trabalhar só para pagar conta? Não quer. Até porque a gente tem uma habilidade muito grande de aumentar essas contas, né? Exatamente. Então, se a gente vivesse só para pagar uma habilidade fácil, né? Essa é uma alta performance facilmente atingida. Exatamente, Então, além de você, outro planejamento, o que a gente vai envolver? Seu orçamento ali, mínimo necessário. Esse é para você sobreviver, vamos assim dizer, para você pagar as contas no estilo de vida que você quer viver. E aí, cada um vai ter um.
Perfeito. Porque talvez vai ter alguém que queira um estilo mais minimalista, um estilo de vida mais menor, valores menores. Vai ter pessoas que querem um estilo de vida melhor. Você tem que saber o quê? Que você tem que pagar por esse estilo de vida. Uhum. Então, você vai trabalhar para pagar por esse estilo de vida. E aí, você vai precisar fazer mais dinheiro. Eu falo que não é errado eu querer ter um estilo de vida alto. Só que eu preciso fazer dinheiro para pagar ele. Eu tenho que ter essa consciência. E aí, tá tudo bem se eu quero viver num estilo de vida alto, se eu posso pagar por ele. Exato. Né? Não tem nada de errado com isso. Eu falo que tá tudo bem você querer ganhar mais e fazer mais dinheiro e gastar mais dinheiro. Mas você precisa entrar e sair na mesma proporção ali. Porque se sai mais do que entra, uma hora vai dar errado. Uhum. Tá? Então, esse é o primeiro pro planejamento. Tá. Só que, como a gente não quer só pagar a conta, a gente vai entrar no planejamento mais 2 fatores aí que eu vejo que são importantes. Primeiro, investir. Ok. Investir para o seu futuro. Você vai colocar nesse recebimento mínimo necessário quanto que você vai guardar por mês para você investir. Muitos vendedores, a gente sabe que são autônomos, que não tem aí um CLT, né? Que não tem aí o INSS, que não tem o FGTS. Quem vai fazer esse INSS, FGTS e aposentadoria dele? Ele mesmo. Então, a gente precisa colocar um valor de pelo menos, eu colocaria pelo menos 20% da renda, tá? Para guardar todos os meses para longo prazo. Tá. Para sua reserva e para longo prazo. Vamos colocar 2 coisas aqui, 10% para reserva e 10% para longo prazo. O que seria isso, reserva e longo prazo? Reserva é algo que você pode precisar para imediato, só que é algo, gente, quando a gente fala reserva, tem algumas coisas que a gente acha que a gente pode pegar na reserva. Por exemplo, o carro estragou. Foi uma emergência. Será que carro estragar é uma emergência? Você não tem um carro? Você não sabe que o carro pode estragar? Perfeito. Então, não é uma emergência, porque você sabe que aquilo pode acontecer. Não, e outra, você tem as manutenções, né? E a manutenção, você tá olhando ali no odômetro do carro, você sabe quando, né, tá chegando perto ali. Você vai ter que fazer uma manutenção preventiva versus uma manutenção corretiva, né? Exatamente. Isso aí tem que estar dentro do seu orçamento necessário lá, porque se você tem carro, você tem que gastar com ele. Uhum. Então, não é uma emergência. Então, a gente tem que ter cuidado para o que é de fato uma reserva. Tá? Porque carro, muitas vezes, a pessoa não tem nem seguro do carro que tem. Não consegue pagar um seguro. Então, como que você tem um carro que você não consegue pagar um seguro? Perfeito. Né? Então, a gente tem que olhar para isso também. Então, guardar pelo menos 20% para investir, 10% para reserva. Tá. Muita gente chama de reserva de segurança, reserva da paz. Eu gosto mais desses nomes, porque daí eles são mais positivos, né? Uhum. A gente não usa para emergência, senão a gente está atraindo só emergência, né? Então, esses investimentos, eles precisam estar numa liquidez. Não é investimento para você ganhar muito dinheiro. É investimento para te dar o quê? Segurança. E para corrigir a inflação, né? E para corrigir a inflação. Então, a gente tem que separar isso muito bem. Uhum. Porque dinheiro para sua reserva, você vai lá e pega o dinheiro da sua reserva e coloca em ações. Cara, ações é uma coisa muito flutuante. Tem mês que você ganha, tem mês que você perde. E aí, se você precisar daquele dinheiro e você perdeu? Uhum. Então, assim como para a pessoa jurídica a gente tem a reserva da pessoa jurídica, a pessoa física ela precisa ter a reserva dela de forma bem segura. Tá. E aí a gente está falando em aplicar em Tesouro Selic, em CDB de liquidez diária, que tem o FGC de seguro. Então, buscar investimentos de liquidez e de segurança. Uhum. Não é o foco ter alta rentabilidade, é ter segurança e rendimento. Tá? E aí a outra parte desse valor é para sua aposentadoria, porque ninguém quer depender do INSS, né, gente? O INSS hoje já tá do jeito que tá. Imagina daqui a quantos anos quando a gente for aposentar. Perfeito. A gente precisa pagar o mínimo do INSS? Sim, eu acredito que sim. Tá? A gente como empresário, como autônomo, a gente precisa pagar pelo menos o mínimo. Tá? Para a gente ter os benefícios, enfim, que a gente tem de direito. Então, a gente investir ali com o mínimo, mas eu não esperar que a minha aposentadoria dependa disso. Resolva a minha vida lá na frente, né? Não vai resolver. Até porque o padrão de vida vai cair demais, né? Você está acostumado com um padrão de vida onde você é ativo economicamente, e aí, de repente, quando você se aposenta pelo INSS, vem uma fração daquela verba ali, e aí ou você vai ter que lidar com a queda
né, do seu padrão de vida, ou você vai ter que continuar trabalhando, ou você vai ter que precisar de ajuda dos seus familiares mais próximos, seus filhos, ou os três juntos, né? Exatamente. É complicado. Então, a gente pensar agora no futuro, e aí por isso que a gente dividiu os investimentos, né? Uma parte para o agora, para reserva, e outra parte para o futuro. Então, ali, coloca pelo menos 10%, e sabe aqueles investimentos que é para você não olhar para eles? Eu coloco os meus investimentos, eu coloco tanto em investimentos, por exemplo, que estão atrelados ao IPCA, que é a inflação. Por quê? Porque você, pelo menos, está ganhando a inflação e mais algum investimento. Então, é garantido que você está ganhando da inflação. E eu coloco em investimentos também que eu nem posso mexer, gente. São investimentos que daqui a 10, ele vai ficar lá 5, 7, eu tenho até de 10 anos, que eu não posso sacar antes de 10 anos. Olha só. Porque isso já me prende. Eu não posso mexer naquele dinheiro. Entende? Então, assim, eu sei que aquela parte daquela minha carteira de investimentos, eu não posso mexer. Então, eu já coloco em um investimento que eu não posso pôr a mão. Perfeito. Então, assim, existem investimentos que têm essa característica de atrelado ao IPCA, porque daí você ganha pelo menos ele, e tem até no Tesouro também ali. Tesouro hoje é um dos investimentos seguros, mas existem outros. E esses investimentos que te dão a garantia de que tem uma maior rentabilidade, vamos assim dizer, você vai ganhar mais do que o que está na reserva, porque tem uma maior rentabilidade, mas que é para você não mexer. Por que ele tem uma maior rentabilidade? Porque o seu dinheiro vai ficar preso durante um período, então você vai ganhar mais. Perfeito. Então, eu não, como se diz? Eu sugiro que no seu planejamento você inclua isso. E às vezes quem está ouvindo a gente vai falar assim, nossa, mas é muito difícil, não dá nem para pagar a conta. Não vai dar nem para pagar a conta se você não fizer o seu número. Qual o número que você precisa receber? O que você precisa para pagar a conta, mais o que você precisa para investir. Perfeito. O pessoal espera investir com o que sobra, né, Marília? Então, o que você está falando é ver o seu custo fixo, né, dos essenciais, e coloca mais 20% disso para você já tirar antes de começar a gastar com o resto. Exatamente. Né? Tem que ser uma conta. O pessoal espera, uma conta essencial. O pessoal espera sobrar no final do mês, o que sobrou no final do mês eu invisto. Daí não sobra nada. Por quê? Por que não sobra nada, né? Porque a gente é programado para usar todos os recursos que a gente tem. Então, se eu vejo lá na minha conta que vai sobrar... Ou mais, né? Então, mas aí eu vou chegar lá. Eu vejo lá que vai sobrar R$500, né? E aí tem uma coisa que eu tô, sei lá, querendo comprar, sei lá, um tênis, né? Eu vou dar conta desses R$500, eu vou comprar o tênis que eu quero, tá? Por quê? Porque eu tô vendo sobrar ali. E aí isso, né, o consumo gera dopamina. Você compra, você fica feliz de ter comprado, você, né? Aquilo, aí quando não tem os 500, e aí eu falo assim, putz, cara, eu queria comprar um tênis novo. Aí é onde eu vou e compro, e aí eu começo a entrar, por exemplo, parcelado no cartão. Mas o que você falou, ainda existe um grau de consciência, né? Estou olhando e está sobrando 500. Certo. Tem quem nem olha, o cara vai descobrir quanto ele gastou quando chega a fatura do cartão. Aí tem que rezar para ser menos do que eu recebi. Para mim, eu vou dar um testemunho aqui, né? Para mim, o que funcionou, tá? Funcionou trabalhar com orçamento. Então, eu fiz o planejamento, aí eu falei assim, cara, olha, eu vou dar um número aqui, eu preciso de 1.000, né? Então, o meu orçamento é 1.000. Então, faça chuva, faça sol, tem que vir 1.000. Porque se não vier 1.000, puta, eu tô enroscado, né? E aí, óbvio, né? A dinâmica dentro da minha casa, eu e minha esposa, a gente tinha um percentual do que cada um contribui para esse orçamento, né? Então, é 50-50, 60-40, 30-70, isso não importa. O importa é, eu e ela, a gente sabe exatamente o orçamento que a gente tem e o quanto a gente pode gastar. E aí você encaixa todos os gastos que você vai ter todos os meses, principalmente. Não tô falando só de alimentação, tô falando de, sei lá, convênio médico, tô falando da escola das crianças. Então, assim, é tentar deixar fixo o valor que você paga por mês para você não ter surpresas no orçamento. Porque, cara, surpresa no orçamento é a pior coisa que tem. Que é o lance que você falou do quando vem do nada, né? Quando vem do nada, exatamente. E, por exemplo, como que a gente... essa questão do orçamento, Lê,
ela me ajudou muito também, tá? Porque assim, gente, todo mundo aqui, eu não sou uma perfeita. Eu já tive momentos de gastar muito, eu já fui endividada, então já recuperei e depois eu voltei de novo para um gasto maior e retomei essa rédea. Boa. Tá nas mãos de quem essa rédea de abrir a mão demais e gastar muito ou ser controlado? Tá nas nossas mãos. Isso tá no nosso controle. Tá no nosso controle. Então, como que eu faço hoje, tá? Com o cartão de crédito aí, dando uma dica muito bacana de cartão de crédito que funciona para mim. O cartão de crédito, ele é o vilão? Ele não é o vilão, desde que você saiba usar o cartão de crédito. E o cheque especial também. Hoje eu não tenho nem cheque especial na minha conta, tá? Depois que eu regularizei minha vida lá atrás, acabou. Porque você acredita que tem pessoas, e esse eu já ouvi testemunho, tá? De pessoas falando que não sabiam que usar o cheque especial teria que ser pago depois. Ela não... Gente, parece assim tão bobo e tão óbvio que a pessoa gastou o dinheiro e não sabia que tinha que pagar aquilo depois. Então, assim, é umas coisas tão óbvias. Limite do cartão tá lá disponível. O que a gente faz? Vai gastando. Cara, vai chegar um momento que é você que vai ter que pagar aquilo. É né? que é o você do futuro, né? Tem essa história, né? Aí você do futuro, aí você fica naquela... Ai, ganhei muito, então eu posso gastar muito, eu mereço, né? Só se vive uma vez. Só se vive uma vez. Então, assim, a gente merece as coisas? Merece. Mas vamos ser pé no chão também. E aí, curtiu esse conteúdo? E se eu te contar que tem muito mais da onde a gente tirou esse pedacinho aqui? Quer escutar ou ouvir o podcast? É só clicar no primeiro link que acompanha esse conteúdo. Agora, se você quer fazer um treinamento de vendas comigo e com o Daniel Mestre, conheça o programa de aceleração de supervendedores. Nós vamos te ajudar a criar o seu processo de vendas. Você vai encontrar diversas técnicas para aplicar no seu dia a dia e, claro, o mindset correto para você conseguir destravar qualquer etapa do seu processo. Agora, se você está procurando um CRM para te ajudar a fazer a gestão completa das suas oportunidades de vendas, eu quero te convidar a conhecer o Plumes CRM. O CRM que eu e Daniel Mestre usamos aqui na operação dos supervendedores. Nele, você vai conseguir fazer a gestão não só das oportunidades de negócio, mas também de toda a sua carteira de clientes. Uma ferramenta completa para te ajudar a vender mais, melhor, mais rápido e sempre com mais lucro. Todos esses 3 links estão na descrição desse conteúdo. Eu, se fosse você, ia lá conferir. Tamo junto? Forte abraço, boas vendas e sucesso!